Bem, bom dia para os nossos convidados, a nossa equipe de assessoria de comunicação da Manada 7 e para todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje o escritório Wagner Advogados Associados está realizando uma live cujo tema é o retorno às aulas presenciais e os impactos para a comunidade escolar durante a pandemia. Eu já esclareço que nós responderemos eventuais questionamentos ao final. Para debater esse assunto tão importante e tão atual, convidamos nossos companheiros de luta, o Carlos Magno Augusto Sampaio, que é licenciado em Filosofia pela PUC do Paraná e mestre pela mesma instituição, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, e é um dos coordenadores gerais do Sindicato Nacional dos Servidores Federais do Ensino Básico e Tecnológico, e um dirigente experiente e qualificado, com uma trajetória de lutas e de participação ativa e qualificada na condução do movimento sindical brasileiro nesse momento tão grave. Também convidamos o Júlio Canello, que é advogado, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, e que iniciou trabalhando na nossa unidade de Santa Maria, e depois foi trabalhar no escritório Boechat e Wagner, no Rio de Janeiro, do qual somos sócios, junto com o nosso amigo e grande advogado, Carlos Boechat. O Júlio é especialista em Direito Administrativo e doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente, o Felipe Carlos Schwingel, que é advogado, formado pela PUC do Rio Grande do Sul e sócio do escritório Wagner Advogados Associados, gerente da unidade de Porto Alegre. Inicialmente, eu quero agradecer a disponibilidade dos três de participarem do debate dessa questão que é tão importante, não só para os nossos clientes, mas para todos os brasileiros. Estamos vivendo, na verdade, uma época muito estranha, em que condutas e medidas antes improváveis e inaceitáveis passaram a compor o cotidiano. No momento em que ocorre a mais grave crise de saúde pública dos últimos 100 anos, a ignorância passou a atacar a ciência, que virou objeto de uma inacreditável disputa política. As mentiras deslavadas viraram política de Estado, para a vergonha de todos que possuem esclarecimento, inteligência e integridade suficientes para enxergar os fatos e compreendê-los adequadamente. A vida e a saúde da população brasileira deixaram de ser considerados importantes para alguns governantes, sendo considerados somente como uma questão a ser usada na disputa eleitoral antecipada que nós assistimos, uma disputa absurda, 2 anos e meio antes das eleições presidenciais. A verdade é que os alicerces do Estado Democrático de Direito, criado a partir da Constituição de 88, passaram a ser abalados a cada dia, com medidas nitidamente autoritárias e inconstitucionais, gerando uma crise permanente entre os poderes estabelecidos. Em plena pandemia do coronavírus, com o país atingindo hoje mais de 139 mil mortos e mais de 4.600.000 infectados, essa condução caótica da crise chegou também às escolas públicas e privadas, com determinações de retorno de algumas às atividades presenciais. Ou seja, o desrespeito, a despeito da existência do senso comum sobre as consequências da disseminação acelerada do Covid-19 e sobre o esforço da comunidade científica mundial para a criação e aprovação de tratamentos seguros, com destaque para a existência de vacinas em fase final de testagem, e, ao mesmo tempo, em processo coordenado de produção e organização e distribuição pela ONU, determina-se o retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, cuja característica primeira é a acumulação de pessoas em ambientes fechados, em que a manutenção da distância adequada é inviável, com pouca ou inexistente ventilação. E mais, formada em sua maioria por crianças e adolescentes, cuja proximidade física antes das aulas, durante o recreio e depois das aulas, na hora da saída, é incontrolável, e todos nós sabemos disso. Atento a esta questão, o nosso escritório elaborou uma minuta de representação ao Ministério Público e outra de uma ação civil pública questionando tal retorno indevido. Não só, inclusive essa minuta se refere não só à situação nas escolas, mas a todos os setores do serviço público ou privado que não sejam essenciais, e distribuiu essas minutas para mais de 14 mil entidades sindicais no nosso país, como uma contribuição para a preservação das vidas e da saúde de alunos, professores, funcionários e seus familiares.
Mas de todas essas situações relativas ao retorno das aulas presenciais, né, o que chama mais atenção é dos colégios militares do Exército, nos quais, no dia 15 de setembro, o general de divisão Francisco Carlos Machado Silva, diretor da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial do Exército Brasileiro, DEPA, determinou o retorno das atividades presenciais através de um ofício circular. Essa ordem foi dirigida a todos os 14 colégios militares, sem considerar as situações locais em termos de gravidade do quadro de contaminações. Assim que foi determinado, por exemplo, o retorno das atividades no Colégio Militar de Porto Alegre, cidade que está com a bandeira vermelha em função da grande aceleração da contaminação pelo coronavírus. A ordem não colocou em risco só a saúde dos professores civis e militares, dos servidores e dos alunos, que são, de regra, crianças e adolescentes, mas também os familiares destes, certamente muitos integrantes dos diversos grupos de risco. Tendo em vista essa situação, foram tomadas medidas políticas e jurídicas pelo Sinasef Nacional, que representa os servidores civis, docentes ou não, de tais colégios. Foram tomadas também por suas seções sindicais locais. Uma das medidas que o Sinasef tomou, e que merece um destaque, é a representação contra o general de divisão Francisco Carlos Machado Silva, junto ao Ministério Público Militar do Rio de Janeiro, para que ele seja responsabilizado criminalmente por ter colocado em risco as vidas e a saúde dos militares e dos civis envolvidos diretamente nas atividades escolares, em especial das crianças e adolescentes, que têm a proteção do ECA, como todos nós sabemos. Nós estamos aguardando, né, a manifestação do Ministério Público sobre essa representação que foi feita essa semana, inclusive. Mas, feitas essas considerações iniciais, né, para situar o problema grave que nós estamos enfrentando, eu passo a palavra para o companheiro Carlos Magno para que nos fale das medidas políticas que o Sinasef tomou e sobre como os docentes e servidores civis dos colégios militares estão encarando essa situação. Mas eu gostaria que nos ajudasse a entender qual a motivação desta ordem, né? Seria somente para implementar o discurso político do presidente Bolsonaro, que reiteradas vezes tem se manifestado contra a quarentena, né, que é reconhecida a nível mundial pelos cientistas que se tratam da questão como a única forma eficiente hoje de diminuir a contaminação e, portanto, permitir um atendimento médico adequado aos que forem contaminados, né, e uma possibilidade maior de sobrevivência para não mantermos esse patamar absurdo que nós temos de mortos, né, que cresce a cada dia. Por favor, Carlos Magno. Bom, primeiramente, baixa aqui o volume. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo o convite, né, do Escritório Wagner e Associados, né, que é a nossa representação sindical, tá? E eu vou falar aqui em nome do Sinasef Nacional, que é uma entidade que eu tenho orgulho em estar aqui representando, né? Sou hoje um dos 3 coordenadores geral do sindicato, e dizer de antemão que é muito importante a gente contar com essa assessoria jurídica, né? Que diante das nossas maiores mazelas, diante das nossas piores situações, né? Até porque as nossas situações não são só políticas, de agravamento político, mas de agravamento no campo jurídico, o escritório está sempre de pronto, o doutor Valmir sempre nesse diálogo constante e atento a todas as questões que circundam, né, o universo da vida de todos os servidores públicos federais, né, tanto dos institutos federais, que é a sua ampla maioria, né, como também dos ex-territórios, do Colégio Pedro II, ainda os Cefetes e os colégios militares. Então, de antemão, quero parabenizar por essa parceria e agradecer esse convite. Bom, a gente sabe que a nossa rede, né, ela agora completou 111 anos de existência, né? E nesses 111 anos de existência foram muitos avanços e retrocessos nesse processo histórico, né, se acumulando, né? Mas nesse último período
desses últimos 4 anos, para ser mais exato, né, nós tivemos os momentos mais difíceis da nossa rede federal. Momentos tensos, que se nós acumulamos nesses mais de 100 anos da rede federal, avanços e retrocessos, nesses 4 anos a gente tem acumulado só retrocesso. Nós tivemos aí um golpe que é uma marca importante, né, que foi em 2016, em que tirou uma presidenta eleita democraticamente e implementou-se uma agenda ultra neoliberal e ultraconservadora. Eu acho que aí é um momento importante para a gente compreender todos esses ataques que, nesse momento, há uma grande resistência, sim, né? Mas, nesse momento, está sendo representado pelas autoridades dos colégios militares, do DEPA, né? Enfim, do próprio Ministério da Defesa, que faz vista grossas a isso. Enfim, essa é uma questão jurídica que eu não quero entrar, eu quero entrar mais no aspecto político. Então, esse movimento ultraconservador que tem abrangido o universo atual dos nossos institutos federais, dos colégios militares, enfim, da vida dos servidores, sejamos nós dos institutos federais, como também dos servidores civis das escolas militares, dos colégios militares. Esse ultraconservadorismo, que é marca forte desse atual governo, está aliado também a uma política de cunho militar, a uma militarização muito forte dentro desse governo. Nós sabemos que nem nos governos militares houve um acesso tão grande aos cargos do serviço público como hoje se tem, né, essa composição militar dentro de um governo, entre aspas, né, civil. E essa força respalda possivelmente esse DEPA, né, ao DEPA, enfim, aos comandantes aí dos colégios militares, a estar impondo, né, um autoritarismo e uma situação que extrapola qualquer normalidade, né? Eles são autoridades militares, nós respeitamos, são autoridades das escolas militares, nós respeitamos. Agora, esse é o momento em que quem deve falar alto e falar as verdades, alto que eu digo assim, com competência, e falar as verdades sobre o momento que a gente está vivendo, até para que a gente possa balizar a questão do retorno ou não às atividades, são as autoridades sanitárias, as autoridades médicas. Ou seja, um avanço extremamente conservador, né? Ela caracteriza um governo pelo negacionismo, em todos os sentidos, esse obscurantismo, que vai também avançando para o campo da ciência. E no campo da ciência, esse negacionismo acaba trazendo uma força que eles se investem para dizer, olha, aqui quem manda não é a ciência, aqui a ciência não determina as coisas, mas sim a nossa autoridade. E é diante dessa autoridade, dessa imposição, que a gente tem como consequência, por exemplo, vidas sendo empurradas para a morte. Os nossos servidores civis, né, dos colégios militares, não podem ser empurrados para a morte assim pelas autoridades militares. Os alunos, os nossos alunos dos colégios militares, ou de onde quer que seja, não podem ser vítima da morte propagada por essas autoridades que se investem de poderes que eles, inclusive, têm que se julgar incompetentes, porque é de competência sanitária, é de competência médica, científica. Eu participei, doutor Wagner, e aí eu saldo também o doutor Felipe, o doutor Júlio, né, da Assembleia, em que, no domingo anterior ao retorno às aulas presenciais do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi uma assembleia, claro, à distância, né? Uma assembleia assim pelo aplicativo também, aonde aglutinou
praticamente 3 dezenas de servidores. É uma força muito grande. Os servidores sentiram que esse momento em retornar às atividades letivas presencialmente não tem sentido nenhum. E resolveram, diante dessa força que os empurrava, que tenderia a empurrá-los para a morte, a deflagrar a greve. E nós, no Sinasef Nacional, já estávamos discutindo essa questão há tempo. Nós aprovamos na penúltima plenária nacional a greve por tempo indeterminado, caso haja o retorno presencial estabelecido pelas autoridades, ou seja, do MEC, das Forças Armadas, onde quer que seja. Então, respaldada por uma decisão já deflagrada em plenária nacional, né, estes servidores do Colégio Militar do Rio de Janeiro deflagraram a greve. E a greve passou a ser o assunto, né, na mídia do Rio de Janeiro, que se alastrou pelo Brasil todo. E esse movimento ele tem incorporado também aos outros colégios militares, a outros lugares do Brasil, né, que tem esses colégios militares. E tem se fortalecido um movimento importante, principalmente dos colégios militares, porque estes estão sendo empurrados para o retorno presencial no momento em que a Europa está vivenciando um retorno dos altos índices de contágio no Reino Unido, enfim, por toda a Europa. Quer dizer, ainda não temos vacina. O Sinasef ele é bastante categórico nessa questão. Quando aprova a greve, no sentido em que se estabeleça quando as autoridades locais ou dos institutos federais, do MEC, do Ministério da Defesa, deflagrar o retorno presencial, nós nos baseamos nessa medida de greve, né, para esses casos em que se desconsiderar o momento em que nós estamos vivendo da pandemia, se desconsiderar o que fala a OMS, o que falam as autoridades nacionais e internacionais sobre a pandemia. Então, respaldado por isso, o movimento grevista dentro dos colégios militares tem se avolumado e tem gerado expectativa porque as pessoas precisam lidar com a preservação das suas próprias vidas. E é muito interessante quando a gente participa dessas atividades com os colegas que estão na situação junto aos colégios militares, é que a grande preocupação desses professores e técnicos administrativos, são civis, né, que estão nessas assembleias, eles têm uma preocupação muito grande com os próprios estudantes, com os próprios alunos, que são empurrados também a essa situação. Enfim, o nosso momento ele é um momento bastante tenso. Tá? O Sinasef ele tem feito todos os esforços para cumprir com aquilo que é mínimo para a preservação da vida, pelo menos, tá? E tem contado muito com essa força que é do escritório, né? dos nossos parceiros aí, que é o escritório Wagner Associados. Nesse momento, infelizmente, parece que para essas autoridades militares a vida ela se resume apenas a alguma coisa que gira em torno daquilo que é saldo das guerras liminares, porque eles estão determinando que a vida e a morte das pessoas seja decidida por liminar, e muitas vezes de um judiciário que cede mais à pressão do poder federal, do poder econômico, né, para determinar o retorno, como se o retorno às aulas, a abertura do comércio fosse reaquecer a economia, quando, na verdade, a gente sabe que não é esse o movimento correto de qualquer política em qualquer país. Hoje, o nosso país, infelizmente, se encontra já com
com recorde de 140, mais de 140 mil mortes, né? Um governo que nega absolutamente a ciência, nega a própria pandemia, nega a própria vida. Agora, recente, num discurso do presidente da República, dizendo que quem lutou para ficar em casa, se resguardar contra o Covid, é um fraco. Quer dizer, assim como ele falou que isso era só uma gripezinha, o Idaí, e eu não sou coveiro, e assim por diante. Ou seja, nós estamos diante de um país que está sendo dirigido, sendo governado por enfim, por um governo que preza pela morte e operacionaliza a morte como dividendo político para governar e para as próximas eleições, porque ele já está em campanha. Seja o que for, ocorra o que ocorrer, seja a consequência que for. Apenas essa absurda abstenção do governo diante dessa preocupação sobre a grande tragédia que nós estamos vivendo, ocorra o que ocorrer, ele vai apenas buscar elementos suficientes para lhe favorecer num processo eleitoral para a próxima eleição. Enfim, há uma incompetência em todos os sentidos nesse governo, né? O próprio Ministério da Educação, e eu falo aqui pelo Sinasef Nacional, né? A entrevista que o ministro concedeu à coluna do Estadão agora, ontem, se não me engano, é uma coisa absurda, né? Onde ele diz que o retorno às aulas e a questão da pandemia não é pauta principal do MEC, né? E, por outro lado, nós temos também a questão do ensino remoto, né? Em que esses colégios militares, eles estavam e estão tendo as atividades remotas acontecendo. Agora, esse retorno às aulas, que foi tirada da cartola do DEPA, enfim, de quem quer que seja dessas autoridades das escolas, dos colégios militares, melhor dizendo, ela é simplesmente uma questão, um jabuti colocado, é alguma coisa colocada dentro de um processo que já não vinha sendo interessante, que é esse ambiente virtual, as aulas remotas, mas é o que nós tínhamos, enfim, é o que nós temos para hoje. Quer dizer, a vida, as aulas ocorriam, né, de forma remota. E por que de uma hora para outra? Baseado em que cálculo? Baseado em que matemática? Em que, enfim, determinação médica, sanitária? De repente, bum, agora, segunda-feira, volta às aulas, presencial, todo mundo lá, e papapá, e já apresenta um calendário de retorno, enfim, todo mundo tem que se adaptar a isso sem se importar com a própria vida. Ou seja, é um absurdo o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo dentro dos colégios militares, e absurdo maior é o governo que não preza pela vida, que joga com a morte, joga, enfim, com esse quadro terrível e desolador que vive a sociedade brasileira, né? Então, nesse momento, só para dizer, nós temos, enfim, atuado nesse sentido de estar acompanhando e junto com esses companheiros dos colégios militares, com toda a nossa estrutura política, jurídica, como é o caso do escritório Wagner Associados, e financeira também diante dessa questão, né? Enfim, onde a greve, a gente está fazendo todo um trabalho de imprensa, de divulgação. Nós não podemos estar lá presentes, lá no Rio de Janeiro, ou lá em Juiz de Fora, ou lá em Salvador, ou lá em Manaus, onde quer que seja, tá? Mas, dialogando com o companheiro Lobão, que é o outro coordenador, na Assembleia que ocorria no Colégio Militar naquele domingo, véspera do retorno presencial, em que os companheiros deflagraram greve, nós estamos
em casa, estamos em quarentena, porque nós respeitamos a vida, mas estamos em pé, estamos em luta. Se necessário for, nós, eu, ele, nos colocamos à disposição para estarmos indo ao Rio de Janeiro, correndo esse risco, mas para estarmos junto com os nossos companheiros, os colegas militares, porque nós precisamos defendê-los, precisamos estar juntos nesse momento e, claro, todo cuidado, né? É uma loucura, mas é uma loucura que vale para preservar e para defender a vida das pessoas, tanto dos servidores como dos estudantes. E eu acho que essa luta vale não só a pena, ela vale a própria vida. E o Sinasef tem feito também, aí depois a gente vai no desenrolar desse nosso bate-papo, tem também tomado algumas medidas importantes de solidariedade aos movimentos sociais, às pessoas mais vulneráveis da sociedade, com um programa de solidariedade bastante interessante. Tá, doutor Wagner, doutor Júlio e doutor Felipe, inicialmente seria isso, né? E dizer aos companheiros dos nossos colégios militares, das armadas, que o Sinasef está inteiramente à disposição e que nós não vamos arredar o pé e que nós defendemos a vida, defendemos a categoria e que não vamos permitir que os nossos direitos sejam aviltados dessa maneira, simplesmente por alguém que se julga autoridade dentro da sua farda. Eu acho que a autoridade, nesse momento, que prevalece e tem uma voz de autoridade são as autoridades médico-sanitárias, a Organização Mundial da Saúde. Até porque nós não temos Ministério da Saúde, né? A maneira como se faz a política nesse país, institucional. Ministério da Saúde não temos, Ministério da Educação nem se fala, né? A ida e vinda e aquela troca de ministros foi um absurdo, né? E o que está ainda não disse para que veio, não dialoga, não pensa na educação como um projeto civilizatório, mas apenas a educação como um negócio ou como um processo de barbarização da sociedade. Quer dizer que o Sinasef está aí, de pé, tá? Estamos aqui nas nossas casas, eu estou aqui na minha cidade, no Recôncavo Baiano, mas estou na luta. Estou diante de uma situação que defendemos, sim, o que é mais importante, ou seja, a luta e a defesa da vida e dos companheiros e companheiras que estão correndo esse risco. Muito bem. Júlio, do ponto de vista legal, o que se pode afirmar sobre essas determinações de retorno para as atividades presenciais em sala de aula? Primeiramente, bom dia, Wagner. Bom dia, Felipe, Carlos Magno. Wagner, especialmente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar mais uma vez do painel eletrônico do escritório. Pensando do ponto de vista legal, constitucional, de uma maneira mais ampla, assim, quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem aqui, nessa situação do retorno, da retomada das aulas, mais um exemplo negativo da absoluta descoordenação nacional no enfrentamento da pandemia. A gente tem o governo federal com uma posição de meio que tanto faz, tentando forçar o retorno das atividades, governos estaduais e governos municipais com outras posições, né, com realidades, vivendo cada um sua realidade, com preocupações mais importantes em torno da saúde, da vida das pessoas. E do ponto de vista legal, especialmente constitucional, a gente tem um cenário, uma situação em que temos vários direitos, várias garantias previstas na Constituição envolvidas. Só para citar algumas: direito à vida, direito à saúde, direito ao trabalho e direito à educação. Uma leitura mais rápida disso poderia sugerir uma situação de conflito entre esses direitos, né? De ter que decidir o que é mais importante, né? Ou de ponderar esses princípios para resolver os problemas concretos. Mas, na verdade, não é isso, né? A gente tem, embora temos vários direitos, garantias e princípios envolvidos, a gente tem alguma coisa que não funciona sem a outra. Quer dizer, sem garantia de vida, sem proteção à saúde, não tem direito a trabalho, não tem direito à educação. É simples assim.
Essa dicotomia entre vida versus economia, entre vida versus educação, ela é falsa. Mas ela é falsa por quê? Ela é falsa porque, sem proteção à saúde, se coloca em risco a vida. E sem vida, evidentemente, não tem nada do restante. Não tem trabalho, não tem educação. Então, existe uma ponderação, mas não é uma ponderação de difícil solução. Só se pode garantir a educação, se, em primeiro lugar, se antes disso, a gente tem garantias de saúde e garantias de vida razoável. Então, uma situação em que temos direitos sociais fundamentais, a vida e a saúde, considerados como expressões desse fundamento republicano maior, que é a dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista da Constituição, a gente tem lá no artigo 5º a previsão de inviolabilidade do direito à vida. É uma cláusula pétrea, uma cláusula fundamental do nosso país. No artigo 6º, que a gente tem os direitos sociais, a gente tem educação, mas a gente também tem a saúde, tem trabalho, né, tem segurança, né, e proteção à vida também é uma forma de segurança. No artigo 7º da Constituição, que a gente tem os direitos aí mais voltados aos trabalhadores, a gente tem a garantia da redução dos riscos inerentes ao trabalho, o que se aplica aos servidores públicos também por força do artigo 39 da Constituição. Ainda na própria Constituição, na própria Carta, a gente tem todas essas outras garantias desdobradas e mais detalhadas. O artigo 196, que fala na saúde como direito de todos e dever do Estado, né, que tem que garantir políticas sociais, econômicas que visem a redução do risco da doença. Então, está lá garantido isso. E é importante que na aplicação disso, na resolução dos problemas concretos e na decisão de retomadas de atividades econômicas, de retomadas de aulas presenciais, é dever do Estado brasileiro, tanto no governo federal, estados e municípios, pautar a sua atuação em estrita observância a esses direitos e buscando garantir a sua máxima efetividade, né? O maior efeito desses direitos, né? A maior proteção à vida possível, a maior proteção à saúde possível na hora de tomar essa decisão. Do ponto de vista da lei federal, a gente tem, desde fevereiro, né, com a situação de emergência de saúde pública, a Lei 13.979 de 2020, que foi editada especificamente para enfrentar a pandemia da Covid-19, e que indica que as medidas elas devem ser adotadas considerando evidências científicas, análise sobre informações estratégicas de saúde. Então, as evidências científicas também devem ser observadas conforme a previsão da lei. E a gente tem todo esse detalhamento no plano da lei federal. Quando o nosso foco são os servidores públicos federais, que é a nossa área de atuação, a gente tem as previsões lá na Lei 81/12, no regime jurídico único, diversos dispositivos da lei, diversos artigos que falam na garantia à saúde, que falam na proteção do ambiente de trabalho do servidor, né? E exemplifico aqui o artigo 230, ele fala na assistência à saúde do servidor, ativo, inativo e mesmo de sua família. E indica uma diretriz básica, né? Diretriz é o implemento de ações preventivas voltadas à promoção da saúde. Então, uma proteção preventiva, né? E num cenário de pandemia, nada mais preventivo do que avaliar as condições objetivas e as medidas a serem tomadas, quarentena, isolamento, distanciamento, etc. Quando a gente pensa para a dimensão dos alunos das escolas, especialmente porque são crianças e adolescentes, não dá para esquecer do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da Lei 69 de 90. E lá uma série também de artigos, de dispositivos que garantem a proteção à saúde. O artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a vida, a saúde. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, no artigo 5º. No artigo 70 do ECA, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente,
E como não há, como norma sem sanção não é norma, então se prevê uma punição pelo descumprimento, você tem no artigo 73 do ECA, que a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Também a garantia de proteção integral e prioritária à saúde, do interesse superior da criança e do adolescente. E ainda do ponto de vista da legislação federal, é importante lembrar que situações concretas, né, de desrespeito a esse direito da saúde, né, de desrespeito às evidências científicas que devem fundamentar as decisões de reabertura, de retorno às aulas, pode acontecer crime. O crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto lá no Código Penal, no artigo 132. Né? Então, se uma autoridade pública não leva em conta os critérios científicos, conforme previsto na Lei de Enfrentamento à Pandemia, se ela não busca a máxima efetividade dos direitos constitucionais à saúde e à vida, e acaba por expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente, como o contágio da Covid-19, ela incorre em crime, né, que é passivo de detenção, se o fato não for um crime mais grave. Também do ponto de vista do direito, né, como é que as decisões têm andado em torno disso, a gente tem, ainda no início da pandemia, em abril ou maio, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, uma decisão conjunta, e que estabeleceu, em algumas dessas decisões, ele estabeleceu a possibilidade dos entes federados, dos estados e dos municípios tomarem suas próprias decisões, ou seja, não ficarem submetidos exclusivamente ao que o governo federal determina, mas essa decisão, é importante frisar, ela não lavou as mãos do governo federal. O governo também pode e deve tomar suas medidas em proteção à saúde e à vida das pessoas. E um outro conjunto de decisões, ela estabeleceu a necessidade de que se obedeça uma série de standards, de padrões para análise da retomada de atividades, né, para análise da adoção de medidas de isolamento social. E aí cito uma parte da decisão sobre isso, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que falou, né, pela importância de se resguardar os princípios constitucionais da prevenção e da precaução. Quer dizer, qualquer decisão relativa a um tema de saúde pública, né, e aqui a reabertura das escolas também é isso, porque nós estamos num cenário de pandemia, ela deve levar em conta o princípio da precaução, né, da proteção. Então, em primeiro lugar, se deve atentar pela precaução da saúde das pessoas, para depois ver qual é o quadro real e qual medida pode ser adotada. Então, são esses princípios importantes. E aí diz o ministro, havendo qualquer dúvida científica acerca da adoção de medidas sanitárias e de distanciamento social, a questão deve ser solucionada em favor da saúde da população. Em português mais simples, significa, se há dúvida, não pode fazer. Simples assim. A dúvida não abre. Se há alguma dúvida sobre o impacto real que uma determinada substância, um determinado produto, uma determinada atuação vai provocar na saúde e na vida das pessoas, o princípio da precaução e o princípio da prevenção recomendam a autocontenção. Por isso, os critérios objetivos, científicos, são muito importantes na avaliação da reabertura das escolas. E esse impasse que acontece entre os diferentes entes da federação, aqui no Rio de Janeiro, isso tem sido bastante claro nesse último mês, né? A gente tem decretos municipais, decretos estaduais, e agora situações envolvendo os colégios militares, envolvendo o colégio militar, né? Com conflito em relação a isso. É um conflito ruim, porque ele não se baseia nesses critérios científicos, né? Ou, muitas vezes, ele ultrapassa isso, ignora, tenta dar uma reduzida, tenta forçar a barra num sentido para dizer que a situação está indo bem nesse lado. Não, nós temos condições de reabrir a escola aqui, o colégio militar, porque vão ser menos de 50% dentro da sala de aula. Aí você vê o que aconteceu,
estão lá fotos dos alunos em intervalo, no fim da aula, aglomerados, como o pessoal, infelizmente, está fazendo na praia aqui. Então, tem uma proteção dentro da sala de aula, mas acabou a aula, acontece esse cenário de aglomeração. Então, assim, de um ponto de vista bem geral, jurídico, eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de trazer, né? Essa decisão do Supremo ela é importante porque ela firma esse padrão, né? Ela deixa explícito isso, que a decisão tem que ser tomada levando em conta o princípio da precaução. Se há dúvida sobre a consequência daquela medida, se aquela medida vai ser mais... Se há dúvida que aquela medida pode piorar o cenário, não faça. Havendo certeza em torno disso, em torno do quadro, daquela região, daquela localidade, aí sim pode fazer. Mas desde que, em primeiro lugar, a vida e a saúde estejam protegidas. É uma falsa dicotomia entre vida versus trabalho ou vida versus educação, pelo sentido de que sem vida, sem saúde, não tem trabalho, não tem educação. Simples assim. Muito obrigado. Bem, e Felipe, se fosse possível, né, digamos assim, um quadro em que houvesse possibilidade de voltar às atividades normais, inclusive no caso que a gente está comentando, as aulas, né? Quais seriam as medidas sanitárias mínimas necessárias para que isso fosse de forma segura, feito de forma segura? E na prática, seria possível implementar isso? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, eu vou iniciar um pouquinho, assim, né, Wagner, falando um pouco sobre as medidas sanitárias aí, né? O que se percebe nesse ponto aí de retorno às atividades é que isso foi dado para os militares como uma missão, né? Eles têm isso como uma missão, vamos cumprir. E antes disso, né, há um óbice, né, a essa missão dada, que são justamente essas medidas a serem tomadas para a proteção do trabalhador, para a proteção dos alunos e mais, né, para a proteção da comunidade em si. Isso tem que ser minimamente, né, explicado para a sociedade, essas medidas. Quais medidas estão sendo tomadas? Isso não está sendo explicado para a comunidade, né? Não está sendo explicado e então ninguém sabe o que está sendo feito no âmbito dos colégios militares para o retorno. Aqui no Rio Grande do Sul, né, foi colocado como medidas para o retorno, são várias medidas previstas na portaria 01 da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Educação. Somente para a limpeza do ambiente são 15 medidas. E para o distanciamento são outras 14 medidas, né? Então eu vou me ater a algumas aqui, né, Wagner? Tá? Primeira delas é a readaptação do ambiente físico, né? Isso é bem falado, né, bem dito. Tem que ser garantido um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos dentro da sala de aula e de 2 metros em outros ambientes. Esses ambientes como refeitório e biblioteca, né? Então, o que está sendo feito pelo Colégio Militar? Está sendo feito pelos colégios militares, né? Está sendo feita essa readaptação? Não está sendo feito, né? Ninguém sabe, na verdade. Outra medida imposta aí para qualquer retorno é a higienização do ambiente. O ambiente tem que ser higienizado pelo menos uma vez por turno, e é todo o ambiente. Em especial, maçanetas, corrimãos, o piso, as carteiras, com o material adequado, inclusive, né, ou água sanitária ou álcool 70. Isso vai ser feito? Não vai ser feito? Né? As sinalizações de distanciamento, né? Elas serão colocadas? Não serão? Vai ser feita a medição de temperatura de todos que ingressarem nas dependências do colégio, né? Todos, né? Todos que ingressarem na dependência do colégio tem que ser medida a temperatura.
Exames de detecção, eles têm que ser periódicos. Me parece que está sendo feito um exame aí de detecção para o retorno, mas qual a periodicidade desses exames? Né? Isso vai ser feito com que periodicidade? Né? E um questionamento bem simples. Organização Mundial da Saúde, as autoridades sanitárias recomendam o não uso de bebedouros. Né? Isso é uma recomendação básica numa situação de emergência de saúde. O que vai ser feito? Vai ser dado uma garrafa individual para o aluno? Vai ser distribuído garrafas de água? Não vai ser, né? Cada aluno vai levar o seu copinho de água para tomar durante a aula ali, durante o expediente. Nada disso vem sendo explicado, né? Essas medidas, elas são, na maioria, praticamente inexequíveis, né? Todas as medidas sanitárias, mas mais que isso, nada está sendo explicado para a comunidade. Esses alunos saem, eles interagem com outras pessoas num ônibus, no condomínio onde que moram, num supermercado, os pais desses alunos interagem. Então, essas medidas, elas visam proteger não só o aluno e o professor, mas toda a comunidade. Então, essas medidas, elas têm que ser tomadas, explicadas, né? Tem que ser uma coisa transparente, não pode ser feito como uma missão militar, né? Vamos dizer assim. Nós vivíamos uma situação de calamidade pública, né? Uma situação de emergência em saúde pública. Então, isso envolve toda a comunidade, né? É mais ou menos isso, assim, em relação às medidas sanitárias. São várias medidas, como eu disse, são aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, por exemplo, só em termos de higienização são 15 medidas, né? Em termos de distanciamento são outras 14, então eu não vou ler todas aqui, eu peço essa Vênia, se quiserem a gente dá uma olhada, né? Mas eu me atenho a esses pontos que eu falei: distanciamento, higienização, medição de temperatura, exames de detecção, e o mais simples de todos que eu trouxe aqui para a gente pensar, bebedouros. Como é que vai ser feito? Ninguém sabe, né? Na verdade, eu queria até falando sobre isso, né, que o Felipe acabou de referir, a verdade é que as medidas, elas são inexequíveis, né? Quer dizer, como é que nós vamos pensar, né, que uma sala de aula vai ter espaço para as pessoas terem 1,5 m, 2 metros de distância uma da outra? Como é que vai ser a entrada desses alunos e a saída? Como é que esse distanciamento vai se dar no banheiro, né? Quer dizer, como é que se dá isso? Como é que a pessoa vai ter um distanciamento desse jeito no banheiro? Vai ter alguém dentro do banheiro cuidando esse distanciamento? Distanciamento de criança e adolescente em hora de recreio, pelo amor de Deus, né? A gente pode estar velho aqui, mas eu particularmente, mas eu lembro do tempo que eu era criança, entendeu? É completamente impossível isso, né? Não existe isso, não existe essa possibilidade. O outro aspecto é a questão do transporte público, né? Uma grande parte desses alunos vem com transporte público. Então, assim, as condições, elas são inexequíveis. Por exemplo, limpeza de ar-condicionado, né? Tem estudos comprovando que o ar-condicionado é um elemento que favorece em muito a questão da disseminação do vírus, né? Vamos admitir que eu não conheço as instalações específicas das escolas militares, mas vamos admitir que elas têm o ar-condicionado. Se elas não tiverem, aí vai ter um problema de ventilação. E se elas tiverem, né, aí nós vamos ter um problema que o ar-condicionado, ele teria que ser, digamos assim, limpo, com uma periodicidade praticamente impossível, né, para que pudesse evitar a contaminação do ar-condicionado, mas mesmo que ele fosse limpo, ele acaba fazendo com que a contaminação ocorra entre as pessoas, porque alguns dos últimos estudos, né, detectam que a transmissão ela se dá não só pelas gotículas, né, que sejam elas colocadas em alguma superfície ou decorrentes do espirro, coisa assim, mas pela própria respiração, né? Ou seja, a própria respiração, o próprio fato de se estar respirando próximo gera contaminação, né? E ao gerar essa contaminação, em sala de aula isso é inevitável, né? As pessoas vão estar respirando próximas umas das outras, não tem como fazer de uma forma diferente. Um outro aspecto que eu acho assim relevante, né, a gente colocar sobre essa questão,
é o fato de que o retorno continua sendo parcial, né? Eles estabeleceram regras que fazem com que os alunos retornaram, mas não retornaram. Tem alguns dias de aulas, mas não outros. No caso em que se conseguiu decisões judiciais impedindo o retorno dos servidores docentes civis, eles mantiveram com os militares, ou seja, os alunos vão ter que se expor ao transporte público, à reunião, etc. e tal, para ter algumas aulas. Não todos os dias, alguns dias. Então, do ponto de vista acadêmico, né, digamos assim, do ponto de vista didático, não há uma melhora de processo de aprendizado. Na verdade, o que está havendo é uma medida do Exército para se adequar à visão política do presidente Bolsonaro, né, que diz que as atividades têm que voltar. E como referiu o Carlos Magno, diz que são os fracos que ficaram em casa, né? Não são os razoáveis, não são as pessoas com nível intelectual suficiente para entender a gravidade da situação e seguir as recomendações médicas. Não, segundo ele, são os fracos, né? E aí o que ele faz? Ele quer que o Exército dê o exemplo, mas não é o Exército dando exemplo, não são os militares do Exército dando exemplo, são as crianças, né? São as nossas crianças e os nossos adolescentes que ele está usando para querer dar um exemplo, né, para fazer prevalecer a sua forma distorcida, para dizer o mínimo, de enxergar a realidade. Uma coisa profundamente lamentável sob todos os aspectos. Mas eu queria passar a uma outra questão, que é a seguinte, né? Carlos Magno, tu poderia nos dar um quadro geral da situação nos diversos colégios militares? Acho que são 14, né? Pelo menos, não digo um a um, mas de uma forma geral, como é que está essa situação, né? Porque nos consta que, inclusive, em alguns, as aulas, o reinício das aulas foram adiados, né? Como é o caso de Santa Maria, que marcou para dia 13 de outubro, né, e também houve uma suspensão das aulas de forma administrativa em Curitiba, segundo notícia que a gente teve conhecimento, né. Então essa é a primeira questão, quer dizer, como é que está isso no geral dos colégios, e a segunda questão é se o Sinasef conseguiu conversar com o governo federal, né, seja com que instância for, né, se for o Ministério da Defesa, ou com o DEPA, ou outro representante, a respeito dessa situação dos colégios militares, e se, havendo essa conversa, qual foi o resultado? Bom, começar aí pela pergunta, né, sobre a questão da situação atual, né? Como é que está esse quadro? O Rio de Janeiro continua em greve, né? Na verdade, tem uma liminar, mas está em greve, a todos os efeitos. Hoje, no Estadão, se eu não me engano, saiu algumas matérias dando conta de que eles tinham avançado sobre as liminares, enfim, derrubado e tal. Está uma briga nesse sentido, mas o movimento lá está forte. Se, de fato, a liminar for derrubada, o movimento é de greve entre os servidores, tá? Em alguns colégios militares há um recuo, tá? Por conta dessa loucura que é isso, né, gente? É inconcebível alguém achar que manter esse braço duro, esticado contra a vida das pessoas é o melhor caminho. Mas, como o doutor colocou aí muito bem, né, é uma missão dada, é missão cumprida para eles, né? Agora, independente de qualquer coisa. Agora, na verdade, o quadro maior e exato, doutor Wagner, eu vou ter mais no final da tarde. Aliás, às 19 horas, a gente vai ter vou participar de uma assembleia que vai ter algumas lideranças e a gente vai ter esse quadro muito mais colocado, na verdade, né? Eu sei que é crescente o movimento, aonde não recuou e houver obrigatoriedade do retorno, vai haver enfrentamento, tá?
Eu tenho minha família aqui, estamos nos resguardando, sim, aqui no interior da Bahia. Desculpa, o contágio é grande, mas se for preciso, eu vou até lá com todos os cuidados, o Sinasef garante isso, né, enfim, com higiene, com equipamento, a gente vai até lá. Não é possível a gente imaginar uma realidade dessa. Quanto aos ministérios, quanto ao governo, o governo, antes da pandemia, já não dialogava conosco. Ele deixou claro que a ideia dele é acabar com o sindicato. Ele não foi eleito para dialogar com o sindicato, então não nos recebem. Outras escolas, né, institutos federais, estão com eleição feita, reitor eleito, mas não empossado, aonde se coloca interventores e não há diálogo com o sindicato. É um governo que não dialoga. A gente sabe qual é o projeto claro dele, que na época da eleição, aparentemente, não havia projeto para a educação, não havia projeto para o país. Mas o projeto estava claro, é o desmonte, a destruição, né? Então, esse quadro, de fato, ele só vai se dar hoje, né, para a gente do Sinasef, à noite, quando a gente tiver essa reunião, essa assembleia, e quanto ao governo não há diálogo, não há diálogo. Da nossa parte, nós encaminhamos diversos ofícios, né, e não nos recebe, não quer dialogar. Nós somos fracos, né, que defendemos ficar em casa, cuidando, e ele não dialoga com o fraco, ele não vai fraquejar, como ele sempre afirma, né? Enfim, para você ter uma ideia, o ministro recebeu uma parlamentar, que nem é progressista assim, tanto, né? Para dialogar, segundo ela, foi até um mal-estar para ela, né? Por que ela foi até o ministro da Educação? Ela foi levar a urgência do retorno às aulas, então gerou uma polêmica nas redes sociais. Mas aí ela afirmou, não, fui lá para levar um protocolo, possibilidades de retorno com segurança, papapá. O presidente chama o seu subordinado, que é de alta patente dentro das Forças Armadas, e dá o maior pito nele, como diz lá no interior do Paraná, dá um pito muito grande nele, porque ele tem que ter cuidado quem ele recebe no seu gabinete, principalmente deputadas e deputados. Quer dizer, é um cara que não tem compromisso nenhum. E voltando a uma questão aí que é essencial, e é bom dizer, doutor Wagner, doutor Júlio, doutor Felipe, por tudo que vocês já falaram, né, que só corrobora com aquilo que a gente precisa ter como acúmulo para enfrentar as diversas narrativas infelizes que dominaram o cenário brasileiro depois que esse povo saiu do esgoto na última eleição de 2018, né, que se empoderaram com um discurso fascista, genocida, aquela coisa absurda, negacionista e anti-ciência, enfim, que todos nós conhecemos. Toda essa fala aqui de vocês só nos fortalece. Eu vejo a importância desse painel eletrônico, que eu chamo dessa live, né, que a gente chama, que fala sobre o retorno às aulas presenciais e os impactos para a comunidade escolar durante a pandemia. 2 pontos: desafios, responsabilidades e consequências. Nós temos que estar medindo a consequência, sim. E essas pessoas que estão lá no DEPA, que estão lá vestidos com as fardas, né, das Forças Armadas, eles têm que saber que eles têm responsabilidade e que vão ter consequências. Como é que a história vai julgar essas pessoas? Como é que o tribunal, como é que eles vão ser julgados pela sociedade? Eu quero dizer, Wagner, uma coisa importante. Diante de tudo que foi falado, me ocorre aqui né, que o golpe de 2016, as reformas, né? Olha a reforma que está em curso, o absurdo que é essa reforma administrativa. E a emenda constitucional 95, no campo da educação, a reforma do ensino médio, a reformulação da BNCC, os cortes, né, orçamentários, essa incompetência presente no MEC,
tudo isso não é à toa. Tudo isso não é para equipar a escola. Tudo isso, veja, se nós formos para o Brasil real, nós vamos ver que as escolas, na sua grande parte, ela não tem água encanada. Tem escola que não tem água encanada. Tem escola que, quando tem água encanada, não está cortada. Não tem luz. O banheiro não funciona. Eu tenho uma carreira no magistério, desde o interior da época lá que eu morava no Paraná, em Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Trabalhava em escolas da periferia e da região metropolitana, que são escolas que precisavam ser uma escola ainda, porque estavam aquém, né, das condições objetivas e materiais de ser uma escola de formação devido às péssimas condições estruturais. Então, eles não fizeram isso tudo dando um golpe, fazendo essas reformas para equipar a escola e nos tornar Quer dizer, os protocolos, por mais que nós tenhamos, olha o que diz a OMS, desculpa, né? Priorizar a reabertura das escolas e garantir o direito das crianças e adolescentes à educação são ações essenciais. Agora, tudo isso deve acontecer com segurança, né? Preservando a saúde das crianças, adolescentes, profissionais da educação e da família de todos. Essa segunda parte é que eles não querem ler, não querem ouvir. Tem que garantir, sim. É prioridade, para qualquer nação é prioridade a educação, a escola, a criança na escola. Agora, a vida é muito mais prioridade ainda, né? Então, eles não fizeram isso tudo para transformar a escola em escolas de qualidade, equipada, estruturada. A gente sabe o que eles estão fazendo, a gente sabe o que vem com essa reforma administrativa. Pode haver o protocolo que for, infelizmente, não vai ser cumprido. Não vai ser cumprido. Olha a disposição desse governo, qual é a disposição dele? Olha as voltinhas, as voltas que ele faz sem máscara, é contra a máscara, é contra a OMS, é contra a ciência, é contra... Enfim, aqui, só para concluir essa parte, Wagner, aqui na Bahia, só para dar um exemplo, não sei se todo mundo tomou conhecimento, as aulas presenciais voltaram na segunda-feira, por exemplo, em alguns lugares, em algumas cidades. Por exemplo, em Brumado, interior da Bahia, do lado de Bom Jesus da Lapa, aquela região ali, né? Lá, numa escola, segunda-feira, dia 21, lá tem uma escola, um exemplo, né, que saiu na mídia, foi interessante até. Uma escola que tinha 333 matrículas, 333 estudantes. Nesse retorno, foi um estudante. Um estudante voltou para a escola, foi para a escola. Obviamente que ele foi dispensado da aula, né? Foi dispensado, só estava ele na escola toda, de 333. Quem garante que esse estudante e a equipe pedagógica, os professores, funcionários, estavam na escola, né? Quem garante que esse estudante, quando volta para casa, não leva o corona? Porque havia, né? Enfim, ele teve diante de um trajeto para ir retornar, esteve na escola sem amparo estrutural, né? Quem garante? Ou seja, é essa a questão. O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Brumado, né? Pedindo que a Justiça determinasse a suspensão presencial das aulas, das escolas municipais. Qual foi a resposta? Obviamente, a Justiça negou o pedido do Ministério Público. Ontem, Wagner, me dá mais um minuto, por favor. Ontem, aqui no estado da Bahia, o governador Rui Costa, ele, diante, enfim, de uma atividade, de uma agenda dele, né, ele afirmou categoricamente: não haverá retorno e nem na escola pública e nem na escola privada, pois está hoje morrendo, isso ele falando, abre aspas até, está morrendo uma sala de aula todos os dias na Bahia.
em torno de 44 alunos, 44 pessoas morrem hoje no estado da Bahia. Ele disse, não voltará futebol também, pois morre cerca de 4 times de futebol todos os dias, 11, né? Em uma semana, morreria todos os times do Campeonato Brasileiro, morrendo 44 todo dia, vamos supor. É um avião da Chapecoense caindo todos os dias e que não está havendo uma comoção. O que houve? Lá houve comoção e agora não. O que está acontecendo? Então, ele foi categórico. Não haverá retorno enquanto não atingir uma meta possível, porque eu não vou me responsabilizar, ele dizendo, não vou ser responsável pela morte de estudantes, nem de professores, de trabalhadores, não quero ser responsável por isso. Mas, em alguns lugares, obviamente, não é o pensamento dominante, né? Espero que nesse ainda contexto, puxa, nós estamos numa situação, olha, 140 mil mortes, estamos ainda com mortes acentuadas, com contágios elevados. Em Salvador diminuiu o contágio, para aqui da minha realidade, diminuiu o número de mortes na capital, mas no interior tem se elevado. Quer dizer, é de uma falta de sensibilidade humana. Eu não sei o que faz o que acontece quando essas pessoas vestem aquela farda, parece que eles perdem toda a sensibilidade. É uma loucura. Nós não vamos admitir. Nós lutaremos, sim, intransigentemente na defesa dos nossos companheiros e companheiras que estão lá à mercê, que estão lá sendo vítimas desse autoritarismo que não tem cabimento, é uma coisa obscurantista, parece que é uma política que opera com a morte, é necessária para que se possa ter sucesso dentro desse projeto. É um fascismo absurdo que tem contagiado algumas pessoas e ele joga para esse pequeno público dele, para fortalecer, né, que são essas pessoas que emergiram também junto com essa tradição que passou a ser responsável pelos maiores absurdos desse país a partir de 2018. Pessoas que não tinham coragem de falar certas coisas que falam, inclusive dentro da família da gente, da minha família, hoje falam como se fosse faz parte de um cenário humano, civilizatório, quer dizer, absurdo total. Mas nós, enquanto sindicato, né, nós vamos para a defesa, sim, nós vamos para a luta, nós não vamos arredar o pé, é a minha vida, é a do meu filho, é dos amigos do meu filho, é da comunidade, é do professor, é dos alunos, é da comunidade, dos demais companheiros também que está em jogo. E nesse jogo nós vamos jogar. E nós sabemos jogar. Esse Sindicato Nacional, Wagner, e os demais companheiros aí, sabem muito bem que esse sindicato ele tem mais de 30 anos de luta, de muitos enfrentamentos. E nós não arredamos o pé. Passamos a ditadura, passamos os governos sórdidos que ocorreram nesse país, lá desde Collor, Fernando Henrique Cardoso, que nem chegava a se comparar com o que é hoje, né? Esse absurdo de um governo que se instaurou aí. Passamos, né? Sórdido no sentido de retirada de direitos. Agora nós temos mais do que isso. Então, o governo quer retirar a própria vida, a dignidade das pessoas. Aí não dá. Né? Então, precisamos, sim, estar atentos e vamos para a luta. Hoje nós temos essa assembleia, tá? Com algumas lideranças dos colégios militares, tá? E vamos, sexta-feira, estar reunindo amanhã a direção nacional também. Hoje tem um encontro regional do Sudeste, e, enfim, estamos aí. Falo aqui diretamente aos companheiros das escolas, dos colégios militares, melhor dizendo, que contem com o Sinasef, nós estamos aí para isso.
E vamos lutar, vamos defender, sim, quem quer que seja, aonde quer que seja. Não abriremos mão disso. Muito bem. Só para, assim, dentro do teu raciocínio aí de fazer um comparativo, né, com fatos recentes, ou nem tão recentes, que geraram uma comoção no país, né, eu tomei um cuidado hoje, inclusive, de dividir esse número de mortos, 139 mil, pelo número de mortos naquele acidente que aconteceu em Santa Maria, né, na Boate Kiss. Quer dizer, o que morreu até agora, durante esse ano, equivale a mais de 572 Boates Kiss. Durante esse tempo, morreram pessoas equivalentes a 572 Boates Kiss. E a cada dia estão morrendo entre 3 a 4 pessoas mortas na Boate Kiss a cada dia. E é nesse contexto que querem voltar às atividades. É neste contexto que querem voltar às aulas. Mas eu perguntaria para o Júlio, né, falar para nós aí como é que está a situação, digamos assim, as particularidades da situação no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, e depois o Felipe falar sobre a situação em Porto Alegre, né. Nós estamos aí com 1h12 já da nossa live, a ideia era 1h, 1h30, né, a gente vai passar um pouco, mas eu peço então que vocês dão assim, uma visão um tanto resumida de como é que está a situação, e depois a gente vai mais para o encerramento. Júlio, por favor. Obrigado, Wagner. Eu teria um comentário mais geral, mas vamos deixar para depois também, e aproveitar o gancho do professor Carlos, mas deixamos para o final. Quanto à situação do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, o que a gente tem feito, né, o nosso escritório aqui no Rio, Boixá Wagner Advogados, ele atua como assessoria jurídica da seção sindical do Sinasef no Colégio Militar do Rio, e a gente tem acompanhado essa situação já, quer dizer, desde o início da pandemia, da instituição do trabalho remoto, do sistema, né, de aulas remotas, a gente tem prestado o acompanhamento à direção, né, à base também, e mais recentemente por conta dessa retomada das atividades presenciais e das aulas presenciais. O que acontece, né, nós tivemos ainda no mês passado, quer dizer, ainda no final de julho, a gente teve, se não me engano foi no final de julho, no mês passado, uma primeira comunicação por parte do comando do Colégio Militar de uma possível data de retomada em 31 de agosto. Né? Houve uma live para os pais, para a comunidade escolar em torno disso. Essa data não aconteceu, porque a evolução da doença ainda era muito incerta aqui no estado, foi suspensa num primeiro momento, e depois saiu uma informação oficial da retomada das atividades a partir do dia 14 de setembro, na segunda-feira passada. Né? Por conta disso, a base, a seção sindical, né, os docentes e servidores civis se reuniram em Assembleia Geral, aí, como o Carlos mencionou, no dia 13 de setembro, no domingo que antecedeu a retomada das aulas, não sem antes oficiar o comando do Colégio Militar, né, solicitando a suspensão dessa retomada, com base muito fortemente na discussão, na controvérsia toda que existe aqui no Rio de Janeiro entre Estado e município por conta das regulamentações dessa retomada de atividades. Né? A gente teve ainda no início do mês, no final do mês passado, uma discussão judicial sobre a reabertura das atividades das escolas privadas, né, da rede privada de ensino, com uma ação judicial na Justiça do Trabalho, foi concedida uma liminar suspendendo as retomadas, depois o Tribunal Regional do Trabalho acabou cassando essa liminar, aí há essa divergência entre o regulamento do município, o regulamento do Estado, algumas escolas retomaram, outras não. No meio dessa divergência, veio essa posição do governo federal, das Forças Armadas, do Exército e do Colégio Militar, pela retomada no dia 14. Então, a categoria se reuniu, deflagrou greve sanitária por tempo indeterminado, em razão disso, e no dia seguinte, dia 14 ou 15, nós ingressamos com uma ação civil pública solicitando a suspensão da retomada das atividades presenciais, no primeiro momento em relação
aos servidores que são substituídos, né, fazem parte dessas categorias, né, para que eles não sejam obrigados à retomada das atividades, tanto aulas como atividades extracurriculares presenciais, com um pedido mais amplo de, enquanto durar o estado de calamidade pública, ou até a disponibilização ampla de vacinação para a Covid. Nessa ação judicial, num primeiro momento, o juiz, de maneira bastante ponderada, ele nomeou 2 especialistas, né, na área sanitária, e isso é muito importante, nomeou 2 especialistas para atuarem no processo como amici curiae, ou seja, para apresentarem seus pareceres, seus laudos técnicos, e são especialistas, um da Fiocruz, outro da UFRJ, bastante referenciados, reconhecidos, estão toda hora na televisão falando sobre isso, falando sobre a pandemia de uma maneira mais geral, sobre o problema em torno da retomada das aulas e das atividades econômicas. Então, houve essa nomeação e houve a oportunidade para que a União Federal apresentasse uma manifestação preliminar sobre o assunto. O juiz entendeu, naquele momento, que era bom nomear os peritos e bom ouvir a União antes de decidir sobre a liminar. Veio a resposta da União, os peritos foram intimados, quer dizer, as instituições foram intimadas para se manifestar sobre os peritos, e, na sequência, o juiz, então, concedeu, num primeiro momento, uma liminar parcial, suspendendo a retomada das atividades, das aulas, por parte dos professores civis e dos servidores civis, que estão submetidos estão dentro dessa base, né? Então, foi uma decisão bastante técnica, uma decisão bastante ponderada, razoável, especialmente por nomear peritos, ou seja, por entender que a autoridade importante aqui, nessa situação, é a autoridade funcional, é a autoridade técnica, né? Quem é especialista no problema, né? Não é outra pessoa, outra coisa. Então, foi bastante interessante nesse sentido, e suspendeu a retomada das aulas pelos professores civis. Como o colégio reagiu? Ele botou os militares para dar aula, né? Manteve as aulas com os militares e determinou a retomada dos alunos. Naquela primeira semana do dia 14, apenas para algumas turmas, em dias alternados, e a partir dessa semana, que começou no dia 21, para todas as turmas. A União apresentou um recurso ao Tribunal Regional Federal. Esse recurso teve uma primeira decisão ontem, né? Ela modifica, essa decisão do TRF, do Tribunal Regional Federal, ela modifica em partes a liminar. Mas modifica em que sentido? Ela autoriza a retomada das atividades presenciais pelos civis, desde que sejam atendidos os critérios do decreto estadual que fala sobre esse assunto. E o que o decreto estadual aqui do Rio de Janeiro fala sobre isso? Em primeiro lugar, ele estabelece que para a rede pública de ensino, as aulas só podem voltar a partir do dia 5 de outubro, no futuro, que não aconteceu. E não só, que elas só podem retornar a partir do dia 5 de outubro se a região onde a escola estiver, ela estiver em um risco baixo, né, que é a bandeira amarela, por mais de 2 semanas. Então, são 2 condições, uma condição cronológica, que é o dia 5 de outubro, no futuro, e uma condição técnica, objetiva, sanitária, que é o baixo risco da área. O que aconteceu, esse acontecimento foi ontem, essa decisão do tribunal aconteceu ontem. Paralelamente, né, alguns minutos antes, curiosamente, nós apresentamos uma petição no processo, na ação civil pública, né, emendando inicial, para também buscar assegurar os direitos dos alunos, familiares e da comunidade escolar, ou seja, para ampliar o pedido de suspensão, que não atenda apenas os servidores civis e professores civis, mas que suspenda as aulas como um todo. A gente apresentou essa petição, 5 minutos depois veio a decisão do tribunal. Ontem mesmo, nós apresentamos uma outra petição, informando, esclarecendo o conteúdo desse decreto estadual ao juiz, para que ele garanta o cumprimento da decisão do tribunal, obedecendo também o decreto estadual. Ora, se o decreto estadual fala que a data é 5 de outubro para a rede pública, e sendo o colégio militar evidentemente público, né? Quer dizer, colégio militar, sistema de ensino do Exército, mantido pela União, só pode ser público.
Que eu saiba, o Exército é público. Exército privado tem outro nome, né? Exército privado é milícia. E aqui nós estamos falando de exército público, que mantém uma instituição de ensino que é pública. Então, tem que obedecer essa data. Em segundo lugar, que quando chegar no dia 5 de outubro, o comando, o Colégio Militar, demonstre no processo que a região metropolitana 1 do Rio de Janeiro está há mais de 2 semanas na bandeira amarela. Qual é a realidade disso? Hoje nós estamos na bandeira amarela. O último relatório, que saiu no dia 17 de setembro, indicava uma chance não desprezível da região metropolitana 1 passar para a bandeira laranja. Os indicadores de contaminação, né, os testes, as mortes, os leitos, as UTIs, aumentaram a pontuação e situam o Rio de Janeiro, a região metropolitana 1, numa faixa limítrofe entre a bandeira amarela e a bandeira laranja. É muito provável que, chegando dia 5 de outubro, se não antes, a situação geral aqui no Rio de Janeiro piore. E isso impede a reabertura das atividades, das aulas, ou mesmo vai ter como consequência, porque as aulas já voltaram, a suspensão das aulas que estão acontecendo. Então, o cenário não é simples. Aí nós apresentamos ontem mesmo essa petição, né, esclarecendo esse teor do decreto, né, ou seja, o governo apresentou um recurso contra a liminar e teve um resultado pior do que esperava, né, porque o resultado lá no tribunal disse que, bom, vocês podem sim retomar as atividades, mas desde que obedeça o decreto aqui do lugar onde o colégio se encontra, né? E também, até onde se saiba, o lugar onde o colégio está não é um território federal, não é um território da União, né? Quer dizer, desde 88 da Constituição, a gente não tem mais territórios federais, né? Fernando de Noronha passou para Pernambuco, o Amapá virou estado, não existe mais território federal. Então, está localizado no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e deve obediência às normas e às posturas de conduta, de saneamento, de questão sanitária, do local onde se encontra. Isso também o Supremo Tribunal Federal já falou sobre isso e já reconhece essa questão. Então, nós pedimos, com base no decreto fluminense, no artigo 6º, parágrafo 1 desse decreto, né, que o juiz, reconhecendo a decisão do tribunal, que mandou aplicar o decreto, ele determine a imediata suspensão das aulas presenciais do Colégio Militar do Rio de Janeiro, ao menos até o dia 5 de outubro, por se tratar de instituição de rede pública de ensino, mantida pela União, integrante do sistema de ensino do Exército, que seja determinado também ao comando do colégio, que em 5 de outubro demonstre nos autos do processo o atendimento das condições sanitárias. E, finalmente, que seja o comandante do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Coronel Isaías Martins Júnior, advertido que o não cumprimento com exatidão da ordem judicial constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa pessoal, que sai do próprio bolso, sem prejuízo de outras sanções criminais, civis e processuais, que está previsto lá no artigo 77 do Código de Processo Civil. Esse é o cenário que a gente se encontra. Assim que acabar essa live e eu almoçar, nós vamos tentar despachar esse pedido com o juiz já, hoje mesmo, né, para buscar uma ampliação dessa, quer dizer, buscar que se reconheça de fato aquilo que o tribunal decidiu, né? A gente teve uma liminar, o tribunal mandou, autorizou a retomada, mas tem que obedecer o decreto estadual, né? E até o momento o decreto estadual não tem sido obedecido nem pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro, nem pelos outros colégios militares e instituições federais que têm tensionado a retomada. E aí é muito importante, muito interessante a analogia, a figura que o Felipe lembra, né, que é uma missão. Então eles receberam uma missão e vão cumprir essa missão da maneira que acharem mais útil, né, e mais eficiente para que a missão seja cumprida, nem que isso signifique usar alunos e comunidade escolar como linha de frente nessa missão, né? Então, isso é muito importante levar isso em conta. Essa é a situação que a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro. Antes de passar para o Felipe, né, eu só queria dizer que a gente tinha, né, a impressão
né? Nós tínhamos a impressão de que o Exército ele era constituído para proteger as nossas vidas e o nosso território, né? E nós estamos vendo nesse episódio, infelizmente, o nosso próprio Exército expondo as nossas vidas, em particular das crianças, adolescentes e funcionários civis e militares dos colégios militares, né? Indo contra as legislações locais, né? Contra as recomendações mundiais e colocando vidas em risco. Quer dizer, ao ponto em que chegou, né, a degradação das instituições públicas, né, com esse governo. Felipe, como é que está a situação em Porto Alegre, Felipe? Bom, aqui militar? Em Porto Alegre, essa determinação de retorno inicial, né, pegou a todos de surpresa por conta de Porto Alegre estar em plena bandeira vermelha, classificado como risco alto de contaminação. Acima da bandeira vermelha, somente a preta, que é risco altíssimo. Aqui a ocupação das UTIs, a taxa de internação levou o município à bandeira vermelha, o que permanece, inclusive, né? Então, a seção aqui do Sinasef ingressou na justiça, pleiteando o não retorno às atividades, né, enquanto perdurasse essa situação de calamidade pública, ao menos, ou até que houvesse a imunização da população. O que ocorreu nesse ínterim aí? A prefeitura chamou o colégio militar para explicações, por assim dizer, e dessa reunião saiu um projeto piloto. A prefeitura resolveu encampar, assim, para surpresa de todos, resolveu meio que encampar a posição do Colégio Militar como um projeto piloto de retorno às atividades. O Estado, por sua vez, né, que é quem dita as normas sanitárias, se posicionou absolutamente contrário. A PGE vem ameaçando, a Procuradoria-Geral do Estado vem ameaçando o ingresso na Justiça também, né, se essa situação perdurar. E nisso, a juíza para a qual foi distribuída a ação, a demanda aqui da seção sindical, se sentiu à vontade, porque a vontade de ouvir as outras partes. Desculpa, eu pulei um pedaço. Nesse ínterim aí, o retorno das aulas foi adiado. A prefeitura disse, não, vamos encampar e tudo, vamos encampar o plano, mas o retorno vai iniciar a partir do dia 28, agora semana que vem, né, eu acho, vai iniciar no dia 28. Então a juíza se sentiu à vontade para ouvir a União, Estado e município, né, na demanda da seção sindical. Ela condicionou essas manifestações à oitiva da parte técnica, oitiva das autoridades sanitárias, tanto do Estado quanto do município. Essas manifestações já chegaram ao processo, tá? A manifestação do Estado ela é baseada na legislação, né, na legislação sanitária, uma posição contrária ao retorno. O município de Porto Alegre baseou a sua questão técnica, por assim dizer, em alguns gráficos, né, aquele gráfico que ele é como disse o professor Carlos, né, infelizmente a gente se acostumou, é aquele gráfico que sobe, aí desce um pouquinho assim, tá normal, entendeu? O número de óbitos, por exemplo, ele só vai lá em cima e desce um pouquinho, não, normalizou, tá tudo bem, podemos retornar às atividades, né? E agora, com essas manifestações, a juíza determinou a oitiva do Ministério Público Federal, também no processo, né? Essa oitiva do Ministério Público Federal foi determinado num prazo de 3 dias, né? E hoje também eu vou, a exemplo do Júlio, eu vou despachar esse processo também para que ele, até segunda-feira, nós tenhamos uma posição do Judiciário aqui em relação ao retorno das atividades do Colégio Militar. Bem,
A respeito dessas questões, né, eu queria só destacar alguns detalhes, né. Eu já referi que o Colégio Militar de Santa Maria, né, foi decidido que retornaria às aulas no dia 13 de outubro, certo? Então, também não há um retorno imediato, né, e a gente está analisando as medidas judiciais necessárias. Nós sabemos que houve uma liminar deferida, né, para outro escritório da advocacia, inclusive representando lá o Sindicato Estadual em Minas Gerais, que acabou suspendendo as atividades, né, do Colégio Militar de Minas Gerais, as atividades todas do colégio. Nós também tivemos conhecimento, assim, sem um detalhamento maior, mas pela imprensa, de que teria havido uma determinação em Curitiba do comando local, né, da direção local, no sentido de suspender o reinício das atividades em função de que havia um risco médio em Curitiba de contaminação. O que leva à seguinte questão, né, como é que pode, né, que em Curitiba isso seja razoável, né, e em Porto Alegre, em que o risco é alto, o procedimento seja diferente, né? Mas só para atualizar um pouco, assim, como é que está essa situação. A outra situação é aqui em Brasília, né, nós ingressamos com uma ação judicial, né, em nome do sindicato, aqui em Brasília também, para impedir o retorno das atividades, fazer com que elas sejam suspensas no Colégio Militar também daqui, né. Bem, pessoal, nós já estamos com 1h31, né, da nossa live. Daí eu vou passar a palavra para vocês, e essas questões que eu suscitei, embora eu não tenha mencionado as pessoas, né, no geral nós respondemos as questões, as perguntas que foram feitas, algumas considerações, as que não tinham sido respondidas durante as próprias falações, eu procurei responder agora. Mas então eu vou passar, né, pedindo assim um breve encerramento, né, umas considerações finais de cada um, né, daí depois farei as minhas para nós encerrarmos. Carlos Magno, por favor. Ok, já estamos caminhando para o final. Quero dizer que, bom, doutor Júlio, também parabenizar, tá? Eu parabenizei o escritório Wagner, né? Mas parabenizar também o trabalho que eu tenho acompanhado do doutor Bochá, o seu, né? Lá no Rio de Janeiro. De fato, é um trabalho brilhante que enfrentou esse autoritarismo aí de forma firme mesmo. Então, parabéns. E dizer, né, doutor Júlio, se isso fosse a regra para o nosso judiciário, né, ou seja, o juiz, diante da situação, nomeou peritos de alto gabarito, né? Poxa, esse deveria ser a regra. Talvez responderia o que o doutor Wagner colocou, né? Curitiba e Porto Alegre. E a pessoa que... Quanta desproporcionalidade em relação a essa decisão. Isso mostra a complexidade que é, né? Diante de que realidade nós estamos. E eu quero falar aqui, para me despedir, né, de um modo geral, da nossa rede federal, né, que é uma das maiores conquistas, talvez, de toda a sociedade brasileira. Essa rede, ela comemorou, em parte, né, 111 anos agora. Inclusive, ontem eu participei de uma atividade, uma mega live sobre essa questão. E dizer que é um enorme laboratório de políticas públicas, de cotas, de inclusão, de ensino, pesquisa e extensão, o ensino médio integrado, modalidade EJA, ensino infantil, a pós-graduação, como é o caso do Colégio Pedro II. Você tem aí uma rede elevada ao status de uma universidade. Isso não representa pouca coisa. Isso é muita coisa. Ou seja, víamos num avanço, né, num escalonamento gigantesco, de grande proporção no campo da educação e de conquista da sociedade brasileira, que, de repente, a partir de um processo eleitoral, né, tumultuado como aquele, baseado naquilo que foi o discurso do presidente, não, né, baseado em mentiras, em fake news, né, absurdo, a gente parir um país como esse que nós nos assustamos, né? E eu quero só dizer que a saída após pandemia ainda será via educação. A educação é um componente fundamental para essa retomada e que nós precisamos pensar
pensar esse quadro com coerência, com profundidade, né? Como dizia Walter Benjamin, dialogando com Brecht, né? Nos idos dos anos 40 do século passado, nós devemos partir do novo ruim. Tem um pessoal chamando o novo normal aí, é o novo normal, é o novo ruim. Nós já vivíamos numa situação péssima, ruim, um velho ruim, agora um novo ruim, não é um novo normal. Isso não pode naturalizar as coisas. Não há um estanque e agora uma nova realidade. Não, essa realidade ela só aprofundou. E, infelizmente, vivemos uma crise sanitária da pandemia e vivemos uma crise política muito grande. E vocês, como advogados, imaginam a loucura que é o judiciário brasileiro, que também tem se revelado aí, como se revelou, né? Pensar que o judiciário brasileiro, essa coisa toda da Lava Jato, dos juízes politizando o judiciário a essa maneira, arrumando situações para resultados eleitorais para depois se beneficiar. Enfim, é um quadro bastante complexo desse país. E que não será individual essa saída. Ela só poderá ser coletiva. Não existe outra forma. E aí, diante de todo esse quadro colocado aqui, já para concluir, Wagner, né, o que esse governo apresenta para a gente? Né? Cortes na LOA para o ano que vem, pesados, e, se não bastasse todo esse quadro, agora a reforma administrativa, que é o desmantelamento total do Estado. Né? Ou seja, mas nesses tempos acirrados, o papel dos institutos federais, o papel das universidades, o papel dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores, sejamos nós civis, dos institutos federais, das universidades, como dos colégios militares, e é impressionante que os trabalhadores do colégios militares estão sendo vanguarda de um movimento que nós, que somos civis, dentro das instituições civis, ainda não avançamos, e eles já avançaram, como um grande exemplo para todos os outros, né? Enfim, as universidades e institutos federais e esses trabalhadores são primordiais nesse momento, nesse tempo absurdo que estamos vivendo, e para a saída dessa pandemia. Um governo que nega a educação pública e popular, que nega a ciência, nega a vida, ele precisa ser duramente combatido. Então, por isso, em nome do Sinasef, eu quero agradecer o convite, né? E desejar a vocês, trabalhadores aí que fazem o enfrentamento nos tribunais e que enfrentam juridicamente essa gente, tenham bastante saúde, vida longa e vitalidade, porque nós estamos do lado de cá nesse enfrentamento político, mas necessitando muito desse trabalho de vocês, tá? E desejar a todos os trabalhadores dos colégios militares, tá? Força, e dizer que nós estamos juntos, companheirada. Vivemos um momento tenso em que a vida está sendo subjugada, porém, a luta dos trabalhadores e a unidade, a unificação de todos os trabalhadores fará a diferença e nos levará rumo a uma dignidade, a um processo civilizatório, jogando fora esses entulhos de barbárie que tem se avolumado e se acumulado nesse país. Então, só a luta muda a vida. Um forte abraço, doutor Wagner, doutor Júlio e doutor Felipe, tá? E vamos juntos, que nós venceremos. Obrigado. Felipe, as tuas considerações finais, Felipe. Olha, sendo bem breve, assim, eu acho que há 2 pontos só que eu gostaria de destacar aqui primeiro, essa questão toda envolvendo os colégios militares aí no território nacional, para mim, evidencia justamente uma falta de coordenação, né?
A gente vê que o Júlio vai falar numa legislação, eu vou falar em outra, aí o Wagner fala que Curitiba aconteceu tal coisa, enfim. Falta uma coordenação em vigilância sanitária a nível nacional. Um segundo ponto aqui só também que foi falado, que eu queria destacar, né, em relação a essas recomendações ao retorno às aulas, né, todos têm dito que isso é muito importante, né, professor, eu acho que foi o senhor que falou, e realmente é importante, não se faz um país sem educação, né, não se constrói uma nação sem educação. No entanto, em grande parte, essas recomendações também são em relação àqueles alunos em situação de risco, né? Como o senhor mesmo falou, muitas escolas, a comunidade, ela enfrenta uma situação muito diferenciada, muito diferente, né? São várias situações. E o que se sabe é que na situação do Colégio Militar, todos os alunos estão tendo aula em EAD, né? Inclusive, pelo menos aqui no micro-universo, né, que a gente participa, inclusive houve elogios a essa atuação, né, à distância, nesse ensino à distância, né. Então, o retorno agora, nesse momento, né, ele é quase que injustificável desse ponto, inclusive, né, aquilo, não precisa voltar, em plena bandeira vermelha aqui em Porto Alegre, por exemplo, não precisa, não há necessidade neste momento, com todo respeito, né, a quem pense diferente, mas não há necessidade de retorno nesse momento, né, se o ensino à distância está funcionando, né, tudo bem, a gente sabe que é prejuízo, talvez, enfim, mas ele está funcionando minimamente, não é como uma comunidade ribeirinha no interior do Amapá, que não tem sinal de internet, que a pessoa não tem acesso e que talvez aquele aluno esteja sofrendo violência doméstica, esteja sofrendo falta de alimentação, enfim, por não ter uma educação acessível. Mas né, a situação é totalmente diferente, né, ao meu ver. E também queria agradecer o convite, né, e mandar um abraço a todos, né. Muito obrigado. Júlio, por favor. Bom, já agradecendo a oportunidade, alguns pontos finais, uma questão que eu havia esquecido de mencionar, que a gente deve, em breve, também apresentar uma representação ao Ministério Público Federal na perspectiva de proteção ao direito dos alunos, né, que é o próprio MPF, que tem a legitimidade de propor uma ação judicial para proteger os direitos que estão lá no ECA, que eu mencionei ao início, né? Então, a gente deve também estar fazendo essa movimentação. E ainda nessa perspectiva, eu gostaria de falar aqui, que eu sei que tem, além de servidores, professores assistindo, eu sei que também tem pais e mães de alunos do Colégio Militar do Rio acompanhando essa live, e conclamar eles que estiverem insatisfeitos com essa situação, inclusive podem entrar em contato conosco, apresentar sua questão, que a gente deve considerar isso nessa representação ao Ministério Público Federal. E nosso site é boechatevagner.adv.br. Pais e mães que estiverem satisfeitos, que estejam acompanhando, podem entrar lá em contato com a gente, que a gente vai analisar. A gente sabe, por exemplo, de uma situação, quer dizer, o Colégio Militar é predominantemente dependentes de militares que são alunos, embora não apenas, isso é importante lembrar, né? Não são só filhos de militares que estudam no Colégio Militar, né? Às vezes tem um argumento do colégio, da defesa, que vai nesse sentido, tem que ir com calma. Mas a gente tem uma situação típica, pelo menos de conhecimento, de que você tem o pai militar, você tem a mãe que é civil, e o aluno, o filho, que muitas vezes se sente inseguro, apresenta para os seus pais a insatisfação, o medo, a insegurança, o risco de voltar às atividades, né? E aí você tem aquela divergência no casal mesmo, divergência entre os pais. A mãe não quer que o filho volte, o pai quer que ele volte, porque ele é militar, então no colégio militar tem que voltar. Então tem toda essa situação. E eu acho curioso nesse sentido aquela conversa de homeschooling, né? De que muita gente aí que é fiel ao presidente defende a bandeira do homeschooling, da educação em casa. Pô, mas que oportunidade melhor do que a pandemia para fazer isso? Aí passam 1, 2, 3 meses, não aguenta mais a criança em casa. Então, é homeschooling ou é retorno às aulas? Tem que se decidir, pelo menos, né? Também um outro ponto que essa situação tem revelado para a gente, né, se tratando de militares de alta patente, é que
que, enfim, algumas autoridades, né, parece que têm problema em entender um conceito de autoridade funcional. Quer dizer, a autoridade não é só aquela que está nomeada como autoridade. A autoridade funcional, né, quem tem autoridade funcional é quem sabe da coisa, é o especialista. No caso de uma questão sanitária, não é o coronel, é o especialista na questão, é o médico, enfim, é o especialista, quem estudou, quem se capacitou, quem tem o expertise, a experiência naquela área, né? O motorista de ônibus é autoridade funcional em questão de dirigir ônibus, porque ele tem experiência daquilo, ele sabe como faz. Então, algumas autoridades têm dificuldade em entender o conceito de autoridade funcional. E aqui, no nosso caso, o juiz foi bastante ponderado, razoável e correto ao nomear 2 renomados especialistas para dar seu parecer sobre a situação. Um aspecto também que apareceu na defesa da União em relação ao Colégio Militar é dizer que porque o Colégio Militar está no sistema de ensino do Exército, ele é uma organização militar, ele prepara as pessoas para a perspectiva de exercício da carreira militar e o risco de vida é típico da carreira. Então, como é uma organização militar, todo mundo lá pode correr risco de vida. É um argumento absolutamente falacioso, né, enganoso, falso, porque ainda que o aluno seja filho de militar, ele pode fazer alguma outra coisa da vida. Né? Ele está se preparando porque é uma boa escola, não porque ele necessariamente vai seguir a carreira militar, e ainda que o queira, não é nesse momento. Nesse momento ele é um aluno, ele é um menor, ele é uma criança, um adolescente que tem a sua proteção legal. E concordando com o Felipe, o que a gente enfrenta é uma questão de descoordenação mesmo, eu mencionei lá no início, né? Parece que o governo federal ignora que nós estamos numa federação diversa, num país imenso, num país com realidades diferentes, em que uma pandemia se desenvolve de maneiras diferentes, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Porto Alegre, em BH, onde tem os colégios militares, né? Então, isso e é uma decisão que vem do DEPA, uniforme para todos igual, absolutamente equivocada. E, assim, num aspecto muito mais geral agora, só um comentário até mais político, digamos assim, né, o que a gente percebe de um modo geral nesse governo, né, nessa perspectiva, não é um projeto, é um desprojeto, assim, de um certo instinto bolsonarista de fazer terra arrasada dos direitos, terra arrasada das instituições, né? É um instinto, mais do que um pensamento, mais do que um raciocínio, de que as divergências, os conflitos, se resolvem na briga, não se resolvem no debate, né? De que a única lei, é a lei do mais forte, de que os fracos devem perecer para que os fortes, entre aspas, comandem. E que, na verdade, no fim das contas, isso é uma forma de naturalizar hierarquias, de naturalizar desigualdades que estão na sociedade brasileira desde muito tempo, né? De deixar com que essas desigualdades se manifestem de maneira livre, o que é absolutamente contrário ao que prevê lá nosso artigo 1º da Constituição, né? Que prevê como uma norma básica o combate às desigualdades. Eu queria novamente agradecer a oportunidade, agradecer ao público também que esteve acompanhando por esse tempo e colocar a nossa assessoria jurídica à disposição. Bem, e eu finalizando, quero agradecer a participação de vocês, né, que foi, assim, excelente, eu acho extremamente esclarecedora, né. Quero também agradecer a nossa equipe técnica da Manada 7, que nos possibilita, né, esse tipo de instrumento de comunicação, e agradecer muito aos companheiros que estiveram nos assistindo, né? Nós tivemos, assim, uma audiência bem elevada e inúmeros comentários, né, e pessoas questionando alguns aspectos que acabaram sendo, né, respondidos ou nas falações ou depois em algumas considerações que eu fiz. Então, eu queria agradecer a todos. E dizer que, assim, a nossa luta, né, ela é conjunta, nós estamos do mesmo lado, né? Nós fizemos uma opção política, vai fazer 36 anos agora que eu me formei, agora em 6 de outubro, e fiz uma opção política por advogar para trabalhadores, entendeu? É o que nossos escritórios fazem desde então, né? Embora
a gente advoga exclusivamente para trabalhadores, né? Basicamente servidores federais, no Amapá, estaduais, municipais, na área previdenciária ou alguma coisa na área trabalhista. Mas é uma opção política de fazer essa defesa dos trabalhadores, de usar o nosso trabalho como um instrumento de transformação social, né, e de preservação de direitos. E nós estamos juntos com os companheiros que estão enfrentando esse problema, os companheiros todos da base Sinasef, já há muitos anos, e particularmente os companheiros que trabalham nos colégios militares. E vamos fazer todo o possível, né, para tentarmos impedir que esta situação absurda se estabeleça e coloque em risco as vidas, não só dos civis e dos alunos, também dos militares, dos professores militares envolvidos nessa atividade, porque não se justifica, né, colocar em risco a vida de ninguém. Diferente do que alguns acham, nós achamos que todos os brasileiros são iguais e todos os brasileiros merecem ser respeitados no que diz com as suas vidas e as suas saúdes. Muito obrigado.